Bom dia, são 6:30 da manhã do dia 31 de janeiro. Realmente o ano começou, minha gente. E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para formar uma comunidade de pessoas que buscam a saúde, que olham muito mais para o nosso potencial máximo enquanto ser humano do que para as doenças, né? Existem dois caminhos da medicina. Um deles é você olhar para a doença e o outro é você construir uma saúde, o qual o efeito colateral é você não ficar doente. E eu, Adriana Brasil, para quem não me conhece, para quem está assistindo no replay, eu sou médica, sou cirurgiã de cabeça e pescoço e nos últimos 20 anos venho estudando e me dedicando à prevenção do câncer. E dentro disso nós temos a prevenção primária. A prevenção primária é quando a gente trabalha nos fatores de risco, que vão muito além do que simplesmente combater os grandes vilões que são o tabagismo e o alcoolismo, mas também como é que a gente lida com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, para que a gente tenha mais saúde. Você que está chegando agora, eu sei que essa é uma live estranha, né? 6:30 da manhã, a gente geralmente faz à noite, mas é de propósito que essa live é de manhã. E a nossa intenção é que todas as terças-feiras a gente acorde junto para falar um pouquinho sobre como a gente pode mudar o nosso hábito. E hoje a gente já vem falando há uma semana nos stories, no feed, no grupo de WhatsApp. Se você não entrou ainda, entra no grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp a gente consegue estar mais próximo. Mas a gente tem falado sobre o quê? Alguma coisa que não custa nada, alguma coisa que você não precisa despender muito tempo, que é o sono. Então, nós precisamos falar sobre o pilar principal, o maestro de todos os outros pilares da vitalidade. Então, você que está aqui, não. Olha só, gente, às vezes acontece de cair a live. Eles estão me avisando aqui que a conexão tá com baixa intensidade, enfim. Bom, então a Silvia entrou. Bom dia, Silvia! Como é que você tá, minha querida? Que bom que você chegou também. Vamos falar sobre o sono. De novo, tá falando que tá reconectando aqui. Muito bom. Silvia, você consegue me ouvir direito? Como é que tá essa transmissão? Aqui pra mim tá dizendo toda hora que tá caindo. E manda esses aviãozinhos, gente, para quem vocês acham que possa se beneficiar dessa live. Eu tô mandando os aviãozinhos aqui. Eu quero que vocês participem, que vocês venham tirar suas dúvidas. Aqui o meu gato também já tá querendo participar. Para quem não conhece, o Jorginho faz parte da grande maioria das nossas lives. Ele gosta de participar, ele gosta de perguntar e ele mesmo responde. Isso que é bom, né? Vocês me ouvem bem, minha gente? Conversa comigo aqui para eu saber se está precisando de alguma coisa de ajuste, para que vocês me entendam. Muito bem. Bom, vamos lá então, né? Como é que eu cheguei até aqui? Nesse lugar em que eu consigo falar com vocês. Eu tive em 2020 um choque mecânico muito grande. Eu digo que a gente muitas vezes é movido pelo amor, mas outras vezes pela dor. E assim como todo mundo, nós tivemos uma grande oportunidade de crescer, que foi a pandemia do Covid-19. E eu perdi 5 amigos na mesma semana. Simplesmente você faz uma festa na sua casa e faltam 5 pessoas porque simplesmente essas pessoas morreram, né? E eu que sou palestrante há 20 anos de prevenção do câncer, que lido com isso o dia todo, que trato câncer, né? Para quem está chegando aqui ainda não me conhece, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, formada na Unicamp, depois no Instituto Nacional do Câncer, enfim. Principalmente no Instituto Nacional do Câncer a gente tem muita essa pegada, né? Essa abordagem dos fatores de risco. Para vocês terem uma ideia, tem um setor lá chamado Comprev que determina
todas as políticas públicas, né, em prevenção. E, então, assim, toda a minha formação já veio cheia e permeada dos conceitos de prevenção, dos conceitos de promoção de saúde. Então, para mim, do meu ponto de observação, estava tudo bem. Mas, depois que eu perdi 5 amigos na mesma semana, eu falei assim, será que tá tudo bem mesmo? Na pandemia, a gente não tinha vacina, a gente não tinha remédio, e eu também não ia ser aquela médica que se esconde dentro de uma caverna para não entrar em contato com o vírus, né? Vocês sabem que na comunidade médica, metade se escondeu e metade foi para o front, né? Nós, muito pelo contrário, fomos para o front, atendia e fazia traqueostomia, que é aquela cirurgia para liberar a via aérea, né? Em pacientes com Covid, que eu sabia que tinha Covid, toda semana. Então, mais do que exposta, né? Então eu falei, não, como é que eu saio disso, né? Como é que eu passo a ter mais saúde? Porque a única saída era promover a saúde, né? Nesse início da pandemia do Covid. E isso descortinou muita coisa, né? Então eu estava 14 quilos acima do peso, eu não conseguia fazer exercício físico consistente todos os dias. E, enfim, muitos pilares foram mexidos. Fiz muitas mentorias, muitos cursos, muitas pós sobre longevidade, justamente para entender como é que a gente poderia fortalecer o sistema que só depende da gente, para que eu pudesse sobreviver na pandemia. Tenho 2 filhas, não queria morrer, né? Eu falei, se tiver que morrer, vamos morrer, mas vamos morrer no front, mas eu não gostaria que isso acontecesse. Então, o que eu precisava fazer? Olha, o pessoal do Armazém Cerealista, um beijão para vocês, Josi, manda aviãozinho, Rafael, obrigada por entrar. Então vamos lá, me fala de onde vocês são, minha gente, aqui, eu quero saber de onde que vocês são, porque vocês, eu tô vendo todo mundo aqui que eu vejo nos meus stories, Cláudia, Ângela, sejam muito bem-vindos. Toda terça-feira às 6h30 a gente vai estar aqui falando sobre algum tema do Vitalidade na Prática. Mas voltando naquela história, né, o que aconteceu? Eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde de uma forma mais personalizada. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Você não é igual ao amiguinho do lado. Você não é igual a todos os membros da sua família. Você faz a sua história, você precisa conhecer quais são seus pontos fracos para você poder mexer. E aí a principal objeção, né, e o pessoal do Armazém Cerealista está aqui, eles ouvem isso todo dia, né, é que cuidar da saúde é caro. Então, essa primeira live eu dediquei a um item que depende 80% de dinheiro, investimento de dinheiro zero, né? Que é o sono. Então, foi o primeiro pilar que eu mexi lá atrás. Eu era uma médica muito agitada, né? Como todo mundo, mas especialmente ligada no 220. E eu achava muito bonito dormir pouco. Eu achava que quanto mais eu tivesse acordada, mais eu produziria, mais eu seria de serventia, mais eu ajudaria a humanidade, né, na minha missão. Mais eu faria projetos, mais eu escreveria artigos, mais eu atenderia pessoas, mais eu me conectaria. E na verdade eu dormia de 4 a 5 horas por dia. Eu ficava escrevendo coisas até 1h da manhã e acordava às 6. E eu estava sempre embebida numa atmosfera de irritabilidade, de intolerância. Então eu sempre achava que as pessoas não estavam me entendendo, mas que lentidão é essa, meu Deus do céu, principalmente em reuniões de equipe, meu Deus, como que essas pessoas não estão entendendo? Eu achava, porque a minha vida inteira foi dessa maneira, que isso era normal. E perdoem os médicos de plantão, porque os médicos de plantão estão sob privação crônica de sono, eles serão mais intolerantes. Você veja, que paradoxo. Aqueles que precisam ser mais tolerantes, de repente, são mais intolerantes, né? Então, eu falei, eu acho que dentro de tudo que eu estou aprendendo sobre os pilares da vitalidade, eu vou começar pelo começo. Eu preciso ter um substrato minimamente menos irritado para ter vontade de fazer as outras coisas dos outros pilares. E aí, essa foi a grande minha dificuldade, porque imagine uma pessoa que está acostumada a dormir 4 horas por dia, passar a dormir 7 a 8 horas.
E essa foi a grande transformação, o início da grande transformação. Por quê? Só dormindo 15 dias, 8 horas por noite, eu já estava embebida em outra atmosfera, de menos irritabilidade, de mais cooperação, de mais tolerância, de mais visão panorâmica. Então, imagina, eu não sei vocês, mas eu sou virginiana, eu sou a pessoa dos detalhes. Então, numa reunião, por exemplo, eu estava lá, todo mundo falando, quando eu pegava num detalhe, aquele detalhe ia até o fim. Então, você perde um pouco a questão panorâmica do assunto, né? Então, eu percebi em 15 dias essa diferença. 15 dias dormindo bem, eu já percebi essa diferença. Então, a partir desse sono, eu passei a ter mais vontade de fazer, por exemplo, exercício físico. Eu passei a ter mais vontade de me alimentar melhor. Eu passei a ter mais vontade de selecionar as relações que eu tinha, porque eu tinha mais calma, mais tranquilidade, mais relaxamento. E isso não foi fácil, foi uma construção. E depois disso eu perdi 14 quilos, passei a fazer musculação todos os dias. Na Vitória entrou também, Cris, bom dia. Pessoal do Pilates, companhia do Pilates, um beijo. Manda aviãozinho pra galera, vamos falar sobre sono. E aí, contando a minha história, né, foi uma construção, tem sido uma construção, porque a gente, se você não tiver em vigilância contínua, você passa a dormir menos, porque vejam que existe uma grande diferença entre como éramos há 100 anos atrás e como somos hoje, né? Hoje não existe nenhum pedaço na face da Terra que não esteja iluminado com iluminação artificial. Então, para o nosso organismo, é sempre dia, porque ele regula noite e dia através da entrada de luz. Então, a percepção de luz faz com que a gente perceba que é dia. Então, se a gente não pega, e nós vamos falar de como a gente faz isso, e se coloca nesse comprometimento de apagar as luzes, de fazer todo o ritual de sono que eu vou explicar, você é levado pela manada e você vai dormir 1h da manhã. Cris Lima, bom dia, querida. Galera, fala pra mim de onde vocês são. Todo mundo aqui é de São Paulo? Tem alguém de estado longe? Eu vejo que cada vez mais os gaúchos estão e as gaúchas estão entrando no perfil, então eu quero saber de onde vocês são. Escreve aqui pra mim. Então, moral dessa história, né? Não precisa da gente ter uma dor, como uma perda, mas se a gente tiver, aproveita, aprende com isso e toma uma decisão. Dormir melhor vai trazer os outros pilares. Dormir melhor não exige investimento financeiro. A gente tem essa objeção, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Se você começar por esse pequeno item que é o sono, os outros virão, acreditem em mim. Você será outra pessoa para pensar a sua saúde quando você começar a dormir. Então, assim, alguns são os principais erros que eu vejo nas pessoas que não conseguem dormir. São Paulo, Ângela, que beleza! São os principais erros que eu vejo. Quais são os principais erros que eu vejo nas pessoas que não conseguem dormir? Primeiro, elas subestimam essa questão do ambiente. Elas falam assim, não tem importância. Eu resisto a uma temporada irresistível na Netflix. Então, essa história de maratonar, troca maratonar por dormir. Vocês acham que eu não tenho essa tentação? É claro que todos nós temos, né? Você quer ver o outro, e o outro, e o outro, e todos os outros episódios, né? Mas se você não respeitar e entender que o teu corpo é uma máquina, e essa máquina, ela obedece a comandos. Sabe quando você tem uma máquina de lavar inteligente? Você não tem que programar essa máquina, por mais que ela seja inteligente? Então, a gente sempre acha que o corpo nosso, ele tem uma vontade própria, que ele se autorregula. E com essa questão da nossa globalização, da modernização dos processos, com esse tanto de luz. Bom dia, Rafael Cunha, meu mentor querido, seja bem-vindo. Com toda essa globalização, com toda essa modernização, Ananda, bom dia, a gente acaba se perdendo de quem comanda quem. Então, eu acho que o principal
de todos os erros é esse, a gente achar que o corpo, a máquina vai se autorregular. A máquina de lavar, quando ela acaba um ciclo, ela começa o outro ciclo sozinha? Não, você tem que programar. Então, se eu sei que o meu corpo adora uma maratona de Netflix, o que eu faço? Eu preciso evitar o primeiro episódio, a não ser que eu comece 2 horas da tarde. Agora, você começar a assistir uma temporada 10 horas da noite, o que vai acontecer? Vai dar 4 horas da manhã e você tá lá. Se eu sei que o meu trabalho vai puxar mais 5, 6 outras ações e que isso vai me deixar ligada no trabalho até 1 hora da manhã, que é o que sempre acontecia comigo, eu preciso desligar isso antes. Então, essa consciência que somos uma máquina parcialmente inteligente, mas que a inteligência vem do comandante, faz toda a diferença. Entende que eu não sou a máquina, eu sou alguém antes da máquina. Esse eu comandador, ele é fundamental para que a gente mexa em todos os pilares, mas principalmente o do sono, porque você vai precisar muito mais dizer não do que deixar a coisa rolar. Quem tem criança sabe que você tem 1 milhão de tarefas. Então, se você começar essas tarefas 9 horas da noite, deu 11 horas, ninguém foi dormir. Você tem que começar essas atitudes proativas, todas elas 6 horas da tarde. Então, eu acho que se a gente conseguir entender que isso é o principal ponto a ser considerado, a gente já ganhou essa live de hoje. Façam perguntas, viu, gente? Essa live é absolutamente aberta. Se você tiver dúvida, Adriana, eu não entendi esse pilar, eu não entendi essa atitude, põe aqui. O segundo grande erro das pessoas que querem dormir é deixar para fazer o exercício físico no fim da tarde. Vai essa dica, que essa é uma dica de ouro, é uma recomendação de ouro, né? Se você quer e tem problemas para dormir, joga o teu exercício físico para bem cedo. Vai trazendo toda a sua grade horária para 2 horas antes. Por quê? Você não vai ter sono 10 horas da noite se você continuar acordando às 8 horas da manhã. E o melhor jeito de acordar, né, a gente vai falar sobre isso, que é o banho gelado, mas se você ainda não está querendo nenhuma atitude radical, é acordar, colocar um tênis e fazer uma caminhada de meia hora que seja. Gláucia, um beijo, minha querida, saudade de você. Então, você começar o dia colocando o corpo em movimento na luz solar, já vai sinalizar para o seu corpo o seguinte: olha, é dia. Com blackout, né, que a gente tem aqueles blackouts no quarto, deixa tudo escuro, o que acontece? Se você não abrir a janela, meu amigo, o seu corpo vai achar que meio-dia é noite. Então, a gente controla a luz do sol. Vejam que perigo, né? E o ideal é que a gente acorde com a luz solar. Então, o segundo grande erro é: se eu durmo tarde, eu me permito acordar tarde. Se eu durmo tarde e o meu horário é no fim do dia de fazer exercício físico, eu tô pilhado quando eu chego em casa 10 horas da noite, vou aproveitar para produzir mais. Então, esse é o segundo grande erro. O terceiro é comer muito tarde. Então, veja, aquela pessoa que trabalha loucamente, tá pilhado e chega de noite, vai fazer um monte de coisa e deixa para comer 10 horas da noite. O que vai acontecer? O organismo também entende que quem está comendo está acordado. E se está acordado, é hora de estar acordado. O cortisol vai modular com isso, a melatonina vai modular com isso e a gente vai ter sono e repouso suficiente para dormir só depois da meia-noite. Então, minha gente, terceiro pilar, comer mais cedo, tá? Então, não precisa saber muito para entender que regular essas primeiras 3 coisas vai ajudar você a regular o sono de uma forma que você não vai gastar dinheiro com isso, você não vai precisar causar grandes transtornos, mas você vai precisar alterar um pouco a sua rotina. Então, a gente fala muito sobre essas dores num grupo de WhatsApp que eu resolvi abrir, ele é gratuito. Todo mundo que quiser pode entrar, só entre em contato comigo ali no direct que a gente passa o link do WhatsApp. E foi ali que a gente descobriu quais são as principais dores, né? São essas, né? A dificuldade de alterar a rotina, a dificuldade de parar de trabalhar, a dificuldade de parar de comer, né? Então,
fala comigo que eu passo para você o grupo do WhatsApp, esse grupo roda, voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aqui para mim, porque de vez em quando aparece aqui que tá pausado por internet, não sei o que. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me vendo? Conversa comigo aqui, minha gente. Façam perguntas. Então, nesse WhatsApp a gente fala pequenas coisas. Por quê? Porque eu entendi que não adianta você querer colocar tudo de uma vez em prática. É muito melhor você colocar uma coisa por vez e pequenas modificações que vão durar o resto da sua vida, tá? E aí a gente vai para como é que a gente muda isso. Então, a primeira coisa é alterar a sua rotina do sono, tá? Eu tenho um mentor que eu adoro, que é o Dredd, né? E ele me ensinou isso. É um conhecimento que é a solução para essa questão da rotina, né? Que é um ritual de higiene do sono, né? E ele começa com uma regra simples, que é a regra do 3, 2, 1. 3 horas antes de dormir. Então, primeiro, você vai estabelecer uma hora para acordar. Então, vamos lá. Para colocar em prática. Estabelece uma rotina para acordar. Olha, eu vou acordar todo dia 6 horas da manhã. Vamos fazer um exemplo aqui. 6 horas da manhã, eu quero dormir 8 horas de sono. 6 horas, então, dá 10 horas da noite. Se você quer acordar às 6, você tem que dormir às 10, certo? Você não vai dormir direto, então vai se adequando para 9h30, mais ou menos, já tá tomando banhozinho quente do ritual que eu vou falar agora. Mas antes disso, bem antes disso. Então, vamos dizer que a gente estabeleceu que vai dormir 10 horas da noite. 3 horas antes, para de comer. Então, 10 menos 3, 7. Você vai jantar entre 6h30 e 7 horas. Dúvida sobre isso, gente? Oi, Kátia, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Kátia. Janete Sicarelli, bom dia. Adrivico, bom dia, sejam bem-vindas. Manda aviãozinho pra galera. Então, assim, 3 horas antes a gente parou de comer. Ai, Adriana, eu vou bater uma feijoada às 6h30 para dormir. Ele gosta de elementos que sejam mais simples, para que você não gaste energia para digerir e sim energia para dormir. Iraneide, bom dia. Então, tentar fazer uma refeição leve. Aquela galera que está fazendo dieta menos rica em carboidrato, deixa o carboidrato para o fim do dia, porque esse carboidrato ele vai trazer um certo conforto para dormir também. Aí a gente vai tomar água, né? Encher o tanque para poder dormir, porque a gente passa por uma desidratação à noite. Esse é o 3. O 2, 2 horas antes de dormir, você para de trabalhar. Então, o último WhatsApp que você vai ver o último WhatsApp que você vai ver do seu trabalho vai ser às 8 da noite. Vocês percebem que a gente acha que vai resolver o problema do dia inteiro e do dia que vem, amanhã, das 8 à meia-noite. A gente acha isso. Eu achava isso. Eu falei, não, eu tenho uma madrugada inteira para resolver o que eu não consegui resolver durante o dia e eu ainda vou preparar o dia de amanhã. Gente, isso é uma grande armadilha. Ai, Kátia, eu também gosto muito de receber o bom dia e o meu coração, ele esquenta, tá? Então, do meu coração pro seu, eu te mando muito calor para começar bem esse dia e alterar pequenas coisas que vão fazer com que você seja muito mais feliz. Será que ela vai ser grossa? Não! Gentileza é para os fortes. A gente sempre vai ser gentil por aqui. Venha e chame suas amigas. Então, veja, você mais descansado gasta menos energia para resolver problemas maiores. Então, quando você dorme, quando você se permite relaxar, acontece que você vai resolver melhor o problema. Não porque você colocou um monte de minhoca na cabeça à noite, mas sim porque você ficou lista de coisas que deixaram de ser feitas hoje. E sobre isso eu te conto. 80% dos problemas se resolvem sozinhos se a gente não atrapalhar. Então, quando a gente faz aquela ordem de prioridades do dia, se você colocar
7 coisas, 5 se resolvem sozinhos em 24 horas, sem você atrapalhar. De verdade, 2 ou 3 é que realmente dependem de você. E vai depender muito mais do seu estado para resolver aquilo do que absolutamente o que você vai fazer. É como você vai fazer. Se você vai estar em paz, se você vai estar em harmonia, se você vai estar agregando harmonia na vida das pessoas na hora de resolver um problema. A sua própria presença, a sua atenção vai fazer diferença. Então, é desligar mesmo o WhatsApp a partir das 8, né? Dentro dessa lógica, para quem está chegando, né? Se você acorda às 6, você vai passar a considerar 10 horas para dormir. 3 horas antes, às 7 horas, você vai jantar. 8 horas é o último WhatsApp que você vai ver do seu trabalho. E 1 hora antes, que é às 9, sim, você vai desligar os eletrônicos. Não adianta ligar o primeiro episódio da série que você ama e tá doida para ver às 9 horas da noite. Não vai funcionar. Então você tem que desligar a TV, desligar o celular e desligar todas as luzes. Então essa coisa do celular do lado da cama, isso é muito ruim, né? Então você tem que deixar o celular em outro cômodo de preferência, né? E todas as luzes contam. A luz do ar-condicionado, a luz da TV, qualquer luzinha. Então, você tem que dar a mensagem para o seu organismo que é noite. Como é que você faz isso? Através do escuro, da escuridão, da ausência de luz. Então, você tem que simular aquela rotina do sítio, sabe? Galinha começa a dormir, você começa a dormir também. A janta no sítio é 5h30, 6 horas da tarde. Eu tô enganada? Tem alguém de sítio aqui? Tem alguém que vive em fazenda, em sítio, que vive no meio do mato? Fala aqui pra mim, se não é assim. Eu fui criada em fazenda, né? Então a gente acordava com as galinhas. Então eu produzo totalmente bem de manhã. Eu acordo 4h30 da manhã, tomo banho gelado. Pra quê? Justamente para que o meu corpo entenda que é movimento, é dia. Eu já coloco a roupa de ginástica para não ter erro de ir para outro lugar. Então, a gente dormindo melhor, você acorda melhor e você consegue se priorizar. A gente se priorizar nas 3 primeiras horas do dia é fundamental, porque tudo que acontecer depois, você preparou o seu ser para estar numa melhor situação de decisão, para estar numa melhor situação de priorização, para estar numa melhor condição de estar à disposição, principalmente de servir, porque em última análise a gente veio para servir, né, a humanidade. Não veio para servir a gente mesmo, nem os nossos próprios desejos, mas sim para nos colocarmos no caminho de quem possa ser ajudado, né? E então você tem que estar bem. Nessas 3 primeiras horas do dia você tem que estar bem. Então, quando eu acordo 4h30 e tomo um banho gelado, eu tenho que ter dormido bem, senão eu vou estar muito cansada. E essas fases acontecem, a gente não pode desistir. Então, 3, 2, 1, entendido. Dúvidas, por favor, manda por aqui. Olha lá, a Iraneide está me falando o seguinte: eu fui criada em sítio do meu avô. Quando estou acordando cedo, me sinto muito melhor. Olha, gente, tem uma coisa que é um grande mito que inventaram, tá? Disseram o seguinte: ah, mas eu não sou do dia, eu sou da noite. Ah, mas eu não preciso dormir 7 horas, 8 horas, eu só preciso dormir 4. Eu acreditei muitos anos nisso. E existem estudos científicos importantíssimos que falam que 99,99% das pessoas têm um ritmo diurno e o ciclo circadiano roda, né? Toda a questão do cortisol e melatonina, alteração vitamina D, tudo isso roda igual para 99,99% das pessoas do planeta. Então não tem aquela história que metade precisa da noite, metade precisa do dia. Então, tira isso da sua cabeça. A grande chance é que você esteja nesses 99,99%. Então, você vai precisar dormir durante a noite e acordar durante o dia. Então, quando a gente acorda com as galinhas, a gente está respeitando e honrando esse preceito, né? Oi, Sônia Lobelo, minha linda, bom dia, tô com saudade da Camila. Cadê a Camila que não tá aqui na live? Uma grande querida, uma grande amiga. Então, esse é o grande mito. O segundo é que você não precisa dormir às 8.
horas, que você só precisa dormir menos. Mesma coisa. Se você tem essa especificidade, você faz parte do 0,001%. Então esquece. Ela tá dormindo, né, Sônia? Acorda lá, a Camila lá, fala para ela que já chegou a hora de acordar. Então, você precisa dormir sim, essas 8 horas. Então, quando eu me convenci disso, acabaram os meus problemas, porque primeiro aqui, senti, tem o físico, e essa foi a minha grande sacada. Quando eu passei a experimentar no meu físico, o meu coração entendeu uma coisa que eu já tinha entendido. Então não acreditem no que vocês estão ouvindo. Experimentem. Acaba essa live aqui e coloca, não interessa o que a gente tá falando muito aqui na live, viu, gente? Interessa o que você vai fazer quando acabar a live, até a próxima live de terça-feira que vem. Então, nós vamos focar na experiência. Não adianta muita teoria. Eu já tinha 20 anos de palestra sobre câncer, eu já tinha 15 anos de experiência sobre fatores de risco. E eu só fui experimentar quando doeu na minha carne essa dificuldade de acertar a saúde. E eu achava que eu estava arrasando. Eu já tinha alimentação saudável, já dormia 4 horas, afinal não precisava mais que isso. Mas a gente precisa entender com humildade que a gente é igual a todo mundo, a gente não é diferente de ninguém. Então essa regra que eu estou falando aqui é para 99,99% das pessoas. Então, dito 3, 2, 1, que é fácil de você colocar em prática e é barato, você escreve aqui para mim por que você não vai fazer isso, tá? Se alguém está achando que não vai fazer isso, o porquê você não faria isso. 3, 2, 1, certo? E olha só complementando, existe uma premissa tanto da alimentação quanto do cuidado com o intestino, que são as 12 horas mínimas de jejum, para você conseguir descansar esse grande contrarregulador corporal que é o intestino também. Então, 12 horas de jejum faz todo sentido. Lembra que a gente fez a conta? Se você vai acordar às 6, você vai dormir às 10, vai comer às 7. Veja, se você come a última refeição às 7, não vale fazer lanchinho, aquele leitinho para dormir. Tira isso daí, é chá, tá? Das 7 da noite às 7 da manhã, você já fez 12 horas de jejum. Então essas 12 horas de jejum também vão te ajudar. Aquela pessoa que come meia-noite, imagina que ela só vai poder comer meia-noite do meio-dia do dia seguinte. Daí ela já fica com fome na hora do café da manhã. Então, se você janta às 6h30, você pode tomar café às 6h30, que você está respeitando um desses preceitos do jejum que a gente vai falar nas próximas lives das terças-feiras, 6h30. Então, fica essa outra orientação que também você não precisa fazer muita força para respeitar essas 12 horas de jejum. 6h30, jantou, 6h30, tomou café da manhã. E agora, a gente vai lá para essa questão da higiene do sono. Pensa o seguinte, ontem eu entrei numa live, agora eu não lembro de quem foi, que estava falando sobre o sono também, coincidentemente, e ele falou o seguinte, no sono, gente, é um treinamento de morte. Eu achei aquilo tão engraçado, mas é verdade, né? Você adormece o seu corpo, você desliga o seu corpo de alguma maneira, você desacelera o corpo. E a única contrapartida que eu daria nisso é que o corpo trabalha muito durante a noite, porque ele trabalha nessa reparação celular. As fases do sono, todas elas são muito bem estudadas, mas trazendo para a prática, trazendo para o dia a dia nosso aqui, se a gente pudesse resumir, é como se houvesse uma reconfiguração toda noite, é como se houvesse uma reparação toda noite. Existe a turma que trabalha, mas que ela precisa que você durma para que ela trabalhe, que é a reparação celular, a reorganização dos passos da morte celular, né? O câncer nada mais é do que a incapacidade de morrer. Então, a gente precisa morrer para poder nascer. Então, é uma metáfora da célula para a nossa vida, mas que eu levo muito a sério, né?
Eu preciso que as minhas células morram na hora certa para que elas sejam substituídas por células novas, por células saudáveis. O envelhecimento traz uma dificuldade nisso. Então, por isso que o sono passa a ser mais importante ainda. E não só o sono das 8 horas, mas o sono de qualidade. Então, essa higiene que nós vamos falar agora, ela prepara o corpo para esse adormecimento, para que essa turma de reparação entre em ação. Ela não entra em ação com você agitado, com você preocupado, com você pensando. Já tenho o hábito de tomar remédios para dormir, porque já tomo remédios para dormir há 20, 30 anos. Tudo isso que nós estamos falando vale para você também que toma remédio, né? E não é interessante que você pare de tomar o seu remédio. Você vai fazer todos esses rituais mantendo a tua rotina. E aí só vai avisar o seu médico que você está fazendo em paralelo alguns outros cuidados, porque talvez isso seja um efeito colateral. Você possa ir diminuindo esse remédio com o seu médico à medida que você vai tendo essa reparação celular durante o sono. Então, a gente chama de higiene do sono, porque você já começa a lembrar que vai ser um lixeiro que vai passar a noite, vai tirar todas essas toxinas, que vai limpar o seu organismo, que vai reprogramar. Então, você entender o sono como algo que vai te fazer bem, é como se fosse um remédio natural, é como se fosse um quimioterápico natural, é como se fosse um milagre das 24 horas, né? É alguma coisa que lembra a inteligência de Deus, sem você fazer nada, só respeitar essa ordem natural das coisas, que é o acordar e dormir. Veja que a natureza é tão perfeita que os animais inteiros, né, todos os tipos de animais respeitam esse ciclo. Você vai ver o seu cachorrinho, o seu gatinho, na fazenda, a vaca, o porco, o boi. Se você vai ver, existe o ritmo da alma mineral, da alma vegetal, que também respeita ciclos. Então, só a gente que não respeita vai ficar pilhado, vai assistir temporada de Netflix, vai mandar ver uma feijoada 10 horas da noite, vai ficar ligando para os outros, tentando resolver problema que você não resolveu, vai infernizar a vida de quem quer dormir, que é o pior, né? Então, se você não lembrar ao seu corpo, a sua máquina, que o comandante é você, esse ritmo caótico, que é o ritmo da grande maioria das pessoas, vai se instalar na sua vida, né? Então, você precisa falar assim, chegou 4h30, 5 horas da tarde, você fala assim, nossa, eu preciso começar a pensar o que eu vou jantar, que horas que eu vou jantar, como é que eu vou organizar a rotina das minhas filhas, como é que eu vou fazer tudo para que eu já comece a desacelerar logo depois da janta. Entenderam que a gente já fez nosso esquema aqui? Acorda às 6, dorme às 10, para de comer às 7. Então vai jantar umas 6h30. Jantou, já começa a desacelerar. Já começa a diminuir o ritmo, já começa a apagar algumas luzes, já começa a arrumar as coisas. Sabe aquela coisa que você já vai fechando o ciclo do dia? Já vai arrumando o seu armário, já vai arrumando a mochila da fila de amanhã, já vai preparando o material que você vai levar amanhã. Porque lembra que depois de comer, 2 horas depois você para de trabalhar? Então você já começa a preparar o seu amanhã depois da janta. E aí você fecha. Se você precisa mandar 2, 3 e-mails, olha pessoal, preciso que prepare isso para amanhã e tal, levem amanhã, não esqueçam de trazer isso amanhã, me lembram disso amanhã. Fechou às 8 a rotina de trabalho. Então, a partir das 8 da noite, você vai se treinar para que você não seja absorvido pelos problemas do dia e pela ansiedade do dia seguinte. Você vai entender que das 8 da noite até as 8 da manhã não vai mudar muita coisa o que você vai fazer. Então, desacelerar mesmo. E aí você já vai preparando um banho quente. Sabe aquele banho, se a gente toma um banho gelado de manhã para acordar, para dormir é o contrário. Você vai diminuir o ritmo das suas células, né? E aí a gente cai naquela tentação de fazer uma leitura no celular ou no iPad, porque a gente ignora que aquilo é uma luz, né? Lembra que 1 hora antes de dormir você vai parar de se expor a luzes que não são naturais? Então a gente tem aquela luz azul brilhante, né? Que ela
é percebida como aceleradora, né? Então ela vai acelerar a sua mente. Então a gente também tira isso da nossa frente. Se você vai ler, a gente recomenda que seja diante daquela luz amarela e que a gente leia um livro físico. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de ter o livro na cabeceira, eu gosto de folhear o livro, voltar, grifar. Então, tudo isso é um ritual que te traz a consciência de que você está realmente desacelerando. Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Então, dentro da higiene do sono é o banho quente, a hidratação antes de dormir, a leitura ou alguma atividade contemplativa, ouvir uma música, algumas técnicas de respiração. A gente vai falar sobre isso também ao longo das nossas lives, mas a gente reconstruir o dia, reavaliar o que a gente poderia ter feito de melhor. Isso tudo vai fechando esse ciclo. E aí você desliga todas as luzes, né? Blackout nessa hora, sim. Todas as luzes, inclusive do ar-condicionado, a luz da TV, aquelas vezes tem gente que fala, eu tenho um abajur porque eu não gosto da escuridão total. Isso não é legal. Josiane, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Eliezer. Gente entrando agora, que bom. Então, tudo isso faz com que você vá para a cama cedo. Eu coloco como principal drive para esse ciclo circadiano, não é nem tanto a higiene do sono, mas aí vai essa dica de ouro. Fernanda Clerma. Então, para mim, o hábito de acordar 4h30, 5 horas é fundamental, porque se eu não acordo muito cedo, se eu não dedico 2, 3 horas do meu dia para mim, isso significa o banho gelado no meu caso, né? O banho gelado, o exercício físico de alta intensidade, com carga, porque eu preciso acordar o meu músculo. Se eu não coloco a minha meditação de manhã, a minha leitura de autoconhecimento de manhã, se eu não coloco a minha intenção na minha água de manhã, se eu não pego das 4h30 às 7h30 para minha pessoa, eu não consigo dedicar de 7h30 às 5h30 para o resto do mundo, para a minha profissão. Eu não consigo estar no meu melhor, para dar o meu melhor. Lembra que a gente falou que não importa muito o que você faz. Oi, Heloísa, Simão, minha linda, muito querida, minha colega de mentoria do Vitor Damasio, assim como a Fernanda, minha anja, né? Foi uma das mentorias que mudou minha vida. Se você não tem essa disciplina de primeiro você, para depois você ajudar os outros, para você poder... Lembra que não importa muito o que você faz, mas como você faz, o estado que você está. Você está presente, você está atento. E para você estar presente e atento em tudo que você faz com amor, você tem que ter preparado o seu terreno biológico com consistência, com disciplina. Eu não sou disciplinada. Não sou disciplinada. Eu aprendi a ser disciplinada. Então, para a gente chegar lá e conseguir fazer essa higiene do sono que nós estamos conversando aqui agora, antes das 10, eu preciso estar um pouco cansada, eu preciso estar com um pouco de sono, sabe? Então, se o dia que eu acordo mais tarde, que é domingo, eu acordo um pouco mais tarde, umas 7, 8, 9, 10, dependendo, desregula tudo. Então, acordar cedo traz você para dormir mais cedo. E aí você passa a resolver aqueles problemas de pendências, aquelas coisas que a gente acha que tem que ficar acordado para resolver, a partir das 7h30 da manhã, que você está numa situação, num estado melhor. Então, essa talvez seja a grande virada para quem está muito acostumado a relacionar alta performance com dormir tarde. E aqui tem uma mulherada muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo. A Mariana entrou, Genovese, minha linda, minha querida parceira de mentoria do Rafael Cunha também, que é um outro mentor. Vocês estão vendo aqui que a gente acaba fazendo um ecossistema que melhora a sua qualidade de ser? Então, aqui nessa live tem
amigas e queridas, tem pacientes, tem colegas de mentoria, parceiras de mentoria. Eu faço 4 mentorias, então eu tenho os meus mentores. Então você tem que se aproximar das 5 pessoas que te fazem crescer. Então essa é uma grande sacada também. E a gente já vai acaba construindo uma egrégora que se ajuda, que se percebe, que se reconhece e que tem um objetivo comum. Então, se você convive com uma comunidade que dorme muito tarde, que acorda muito tarde, que tem pouca saúde, se você convive com pessoas que não despertaram para essa necessidade, se aproxime de pessoas que já despertaram para isso, pessoas que estão um passo na sua frente. Ainda que essa pessoa seja seu vizinho, algum parente, um amigo, faz uma lista dos seus amigos e coloca no primeiro lugar, no segundo lugar e no terceiro lugar as pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Se aproxima dessas pessoas, conversa com essas pessoas sobre o que a gente... Bom dia, Edson. Conversa com essas pessoas sobre o que nós estamos falando agora. Liga para tua amiga e fala assim, cara, você sabia disso? Eu ouvi isso da Adriana Brasil e eu vou colocar em prática. Você não quer fazer um desafio comigo, colocar em prática? A gente está pensando até colocar uns desafios lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente estimular o pessoal a fazer parte, na prática, de um movimento conjunto, né? Então, eu entendi muito, Josiane, meu marido dorme tarde, acorda tarde e dorme tarde. Isso. Esse é um detalhe que você falou muito bem, Josiane, que a gente deve falar aqui. Toninha Morelli, bom dia. Que é o seguinte, quem vive com outras pessoas, seja filho, marido, tio, primo, pai, qual é o melhor dos mundos? Se você fizer uma reunião e conversar com essas pessoas, olha, eu tô aprendendo isso lá com a Adriana nas lives de terça-feira, eu tô aprendendo com a Adriana lá no WhatsApp, tô aprendendo na mentoria, eu fui na consulta e aprendi com ela isso. O que vocês acham da gente fazer uma experiência aqui em casa, de todo mundo fazer isso? Então, vocês vão ver nas próximas lives, né? Eu, aqui em casa, eu fui mais radical. Por exemplo, alimentação. Vai ter uma live só sobre alimentação. Eu fui mais radical aqui em casa. Eu peguei a minha despensa, baixei tudo que não valia a pena, coloquei o que valia a pena. As minhas filhas quase me denunciaram no conselho tutelar, porque eu tirei leite, tirei pão, né? E elas ficaram relinchando por 6 meses. Depois elas acostumaram. O ideal é que isso seja combinado. Então, com o maridão lá, Josiane, chegar e falar o seguinte... você quer ter mais saúde? Você quer me acompanhar na saúde a mais que eu vou ter? Você quer construir um projeto comigo para a gente recuperar a nossa saúde? Para a gente ter mais vitalidade, para a gente ter mais alegria de viver, para a gente ter mais disposição? Então, vamos fazer um experimento. O cérebro da gente, ele entende que tudo aquilo que é permanente, é novo, não é bom para o cérebro. O cérebro gosta do que ele conhece. Então, quando você fala assim, vou fazer esta mudança para o resto da vida, o que acontece? O cérebro fala assim, mas você não vai não. Você não vai não. Então, uma forma da gente entrar, Vitor, bom dia, uma forma de você enganar o seu cérebro, porque a gente vai ter que enganar o cérebro, né? Nessa hora. Fala o seguinte, eu não vou fazer isso para o resto da vida. Eu vou fazer só os próximos 15 dias para fazer um teste. Em 15 dias, Alzira, bom dia. Em 15 dias, aquilo não vai ser mais tão novo para o seu cérebro. E aí ele vai resistir menos. E aí, se deu certo, o seu corpo vai gostar. E se ele gostar, ele vai falar assim, nossa, eu quero mais disso. Entenderam? É um truque. Tudo que é hábito novo, fala que você só vai fazer os próximos 15 dias. E aí você vai anotando. Isso é importante, anotar de manhã e de noite o que deu certo e o que deu errado. Para você principalmente perguntar para mim, né? E para você ter autoconsciência do que aquilo tá te fazendo bem. Então, isso, Josiane, pode mudar a vida dele. Você tá falando que ele é diabético e depressivo, né? A gente vai mudar os outros pilares, mas ele precisa começar a dormir mais cedo. Um dos grandes estudos sobre depressão relacionou depressão à privação do sono crônica, principalmente estudando os profissionais de saúde. Nós
que damos plantão, eu não dou mais plantão, mas dei muito plantão na minha vida. A gente tem uma baita de uma desculpa para falar que não precisa dormir, né? Porque afinal a gente não dormiu por tantos anos, por que eu vou precisar dormir? Então, a depressão ela tem relação com a privação crônica do sono. E tem uma outra coisa que eu preciso que vocês absorvam. Se vocês não prestaram atenção em nada que eu falei até agora, estão chegando agora. Presta bem atenção. Essa é uma descoberta recente. Oi, Vilma. Bom dia, Bianca. Bom dia, Alzira. Sejam bem-vindas. Presta atenção, você que está chegando agora. Recentes estudos disseram que o sono, a hora de ouro, para você ter a reparação celular, para você ter o relaxamento adequado, para você ter disposição no dia seguinte, é o sono que existe entre 10 da noite e 2 da manhã. Se você perdeu, você perdeu. Não adianta você dormir das 2 às 10 da manhã. Não é chocante essa informação? E tudo isso tem a ver com esse controle de cortisol e de vitamina D, esse controle de melatonina e os outros hormônios que são adrenérgicos. Então, a gente precisa saber disso. Bom, eu convido vocês a pegar tudo que eu falei aqui. Se você quiser, essa live vai ficar gravada. Reveja, são muitos pequenos conceitos. Escolhe um e coloca em prática. Anota o resultado por 15 dias, aí você me fala. E na live da semana que vem, você vem me contar. Nada disso vai valer se você não colocar em prática. A gente, atendendo muito a pedidos, né? Porque, deixa eu explicar o porquê. Aconteceu muito isso no consultório, né? Vocês sabem que o meu dia a dia são pacientes com câncer, são pacientes que precisam fazer algumas cirurgias que muitas vezes são grandes mutilações, grandes desafios. Nossa live está acabando, agora estão me avisando aqui, ó, 6 minutos. E nessa jornada, né, de tratar doenças muito graves, e muitas vezes isso não mudar a vida da pessoa, e fazendo a minha transformação que eu contei para vocês, eu migrei muito para essa questão da medicina, da saúde, né? Metade praticamente da consulta falando sobre como a pessoa pode obter saúde. As pessoas ficam muito encantadas, agradecem muito, mas elas começaram a reclamar, dizendo o seguinte: Adriana, eu fui nessa consulta, fiquei super animada, mas depois a gente vai se distanciando, vou me perdendo de você e aí aqueles conceitos eu esqueço, não coloco em prática. Você não podia fazer um acompanhamento, né, de mais tempo? Eu sou de outra cidade, não precisa ser presencial, pode ser por Zoom. Bom, então a gente configurou um acompanhamento mais longo, né? O que muitos chamam de mentoria sobre vitalidade. Então, se faz sentido isso para você, me chama no direct, porque eu posso te ajudar. Lembra que a gente falou sobre estender a mão? Estende a mão àquele que já experimentou, não adianta teoria. Então, eu acredito em palestras, dou palestras também, mas eu acredito muito mais nessa coisa do dia a dia, do 1 a 1, do estender a mão, de trazer junto para dentro dessa comunidade que constrói saúde. Então, se você quer saber mais, essa mentoria ela é uma mentoria de 5 encontros durante o Zoom, de 2 horas mais ou menos, em que a gente faz no 1 a 1 essa recomendação de pequenas transformações que a gente faz no dia a dia. Então, se você quer saber mais, me chama no direct que eu te conto, e a gente tem um processo de seleção para isso, né? Porque a gente, na verdade, faz a condução, mas quem faz a transformação é o próprio paciente, é a própria pessoa, né? E existem as pessoas que estão doentes e precisam disso, e existem as pessoas que simplesmente não se sentem vivas na vida. E o que a gente quer? A gente quer trazer essa vida. Wagner, bom dia, querido, bom dia. Esse é um que transformou tudo, né? Pô, explodiu tudo, começou tudo de novo. Parabéns aí para vocês que estão aqui e já fizeram essa transformação. Então, para quem não está no momento de fazer
esse próximo passo, a gente tem essas lives de terça-feira, todas as terças-feiras, 6h30 da manhã, se a gente acorda junto, trazendo um hábito saudável, trazendo uma pequena modificação. Bom dia, querido. A gente traz essa pequena modificação para a sua vida, para que você coloque em prática. Se você quer comentar como é que foi a sua semana, entra no grupo do WhatsApp. O WhatsApp também é gratuito e a gente troca uma ideia por lá. Nossa live está chegando ao fim. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar ao vivo. Eu também tenho. Acredite que eu tenho medo de perguntar ao vivo. Eu gosto sempre de chamar no final da palestra ou de mandar um direct para os meus mentores, porque sei lá, não sei. Virginiano é meio tímido, acreditem. Então, se você é que nem eu, manda um direct para mim. A ideia da gente fazer essas lives, de fazer esse WhatsApp gratuito, é ajudar o maior número de pessoas que a gente pode, e é muito mágico esse momento que as redes sociais proporcionam para nós. É uma forma da gente estar junto mesmo longe. Eu tenho pacientes que são do Amazonas, de Porto Alegre, então faz toda a diferença a gente ter alguém com quem a gente conte, principalmente alguém que quer a mesma coisa que a gente quer. Lembra que a gente falou dos 5 amigos? Às vezes você vai fazer essa lista e você vai ver que não tem nenhum amigo que quer a mesma coisa que você. E quem é que falou que você tem que ter os mesmos amigos a vida inteira? Talvez você precise mudar o seu ecossistema para que você deixe de ficar doente. Muitas coisas que eu tive que mudar, eu também mudei meu ecossistema. Eu tive que sair do meio de convívio que eu tinha. Então eu te convido a fazer essa mudança. Escolha as melhores pessoas, escolha as pessoas que você confia, escolha as pessoas que te inspiram, que fazem aquilo que você quer fazer. E não é sobre perfeição, gente, é sobre construção, é sobre progressão, é sobre ser melhor um pouquinho cada dia. Aqui eu estou comprometida com isso. E eu quero que todo mundo que esteja comprometido acorde comigo de terça-feira, 6h30 da manhã. Perguntas, então, que não foram feitas aqui, mandem no direct, manda aviãozinho pra galera. Quem não pôde participar ao vivo vai ficar gravado. Eu estou absolutamente à disposição para fazer essa mudança e trabalhar contigo nisso. Que o seu dia seja um dia de luz, que essa semana seja uma semana diferente, de despertar, que essa semana você dê o seu melhor, que você seja melhor cada dia, que você seja exemplo para as pessoas que estão ao seu redor através da sua transformação. Qualquer coisa disso, diferente disso, não é legítimo e não é o caminho que a gente quer aqui. Bom dia!